Então, pessoas do Análise Livre, hoje vamos falar sobre os 10 melhores celulares gamers baratos em 2026. Para você não jogar dinheiro fora. Se você quer rodar Genshin Impact, PUBG ou Free Fire sem lag, sem gastar mais de 3 mil reais, esse vídeo foi feito para você. Pois aqui eu trouxe modelos que estão na faixa de 2.500 reais, com processadores potentes, telas de 120 GHz e baterias que duram maratonas, e também com resfriamento para não esquentar como chapa de hambúrguer, sendo justamente os baratos e gamers. Até porque quando falamos de celular game mobile, depende de 3 pilares científicos, que é uma GPU forte, tanto para renderizar gráficos 3D em tempo real, calcular milhões de polígonos por segundo, utilizando processamento em lote, uma RAM alta, justamente para obter multitarefas sem fazer o celular suar, que geralmente gira em torno de 6 a 8 GB de RAM, com obviamente tela high refresh, que gira em torno dos 120 a 144 Hz, com baixo ghosting e com uma atividade de pixels mais rápida, que gira em torno de 8 milissegundos, versus de 16 milissegundos em 60 Hz em celulares mais comuns. Obviamente também o celular ele também tem que ter acima de 600 mil pontos no AnTuTu, e também tem que ter no mínimo uma bateria de mais de 6 horas jogando direto. E para efeito de curiosidade, todos os celulares aqui vão estar na descrição do vídeo. Então, se você se interessar por algum deles, o link deles vai estar na descrição do vídeo. E eu vou ganhar uma comissão acerca da compra dos celulares e você não paga nada mais por isso. E me ajuda a continuar trazendo ainda mais conteúdo sobre produtos aqui no canal do Análise Livre. E o 10º lugar dessa lista, nós temos o Infinity Note 50 Pro, que tem um preço médio de R$ 1.200 a R$ 1.500 reais, com um processador MediaTek Helio G100 Ultimate com 8 GB de RAM, expansível com mais 8 GB de RAM, tela de 6.78 polegadas, AMOLED em 120 Hz, Full HD, com uma bateria de 5.200 mAh e com um carregamento de 45 watts turbo, com também um armazenamento de 256 GB e um UFS de 2.2. Bom, só com as configurações do celular você já consegue entender porque esse celular é uma boa opção para você adquirir. Então, só com essas configurações você já consegue entender porque esse celular é uma boa aquisição para gamers. O Helio G100 roda PUBG facilmente a 60 FPS, com a sua GPU Mali G57, calcula texturas complexas sem drop. A pontuação no AnTuTu deste aparelho gira em torno de 6.000 pontos. Tem uma tela de 120 Hz e os pixels atualizam 2 vezes mais rápido, o que proporciona movimentos fluidos no COD Mobile. Tem também uma bateria de 8 horas para game leve, otimizada com bypass charging, evita degradação química, resfriamento, vapor chamber básico, dissipa 20% o calor de uma forma muito melhor, sem trotter em sessões longas, e também com um preço bem amigável, custando na faixa dos R$ 1.300 em um celular novo. Nosso próximo componente desta lista, em 9º lugar, fica o Realme GT Neo 6 SE, que tem uma média de preço de R$ 1.600 a R$ 1.900. Ele possui um Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB de RAM, DDR5X, LPDDR5X, tela de 6.78 polegadas, AMOLED 120 Hz, uma bateria de 5.500 mAh e 100 watts de carregamento, 256 GB de armazenamento. E bom, não tem muito o que dizer, só por você já ver as configurações aqui também, você já entende porque é um celular muito bom. Por ele possuir o Snapdragon 7 Gen 3 e também tem uma GPU Adreno 732, você consegue rodar Genshin a 60 FPS no alto. E no AnTuTu, hoje em dia, ele faz incríveis 1.200.000 pontos. É muito ponto, guys. É muito ponto. É ponto suficiente para um celular top de linha custando incríveis R$ 1.700. É um bom preço, não vou mentir para vocês. É um bom preço, com certeza. Possui também uma tela de 120 Hz LTPO, que economiza bateria, ajuda no refresh dinâmico, que dá mais 20% de autonomia. Também possui 100 watts de carregamento,
e a sua carga completa demora em torno de 25 minutos, com a sua estrutura de baterias de íons de lítio que carrega rápido sem superaquecer. Tem também um Vapor Cooling Chamber, que mantém o celular em 45 graus no máximo, e também tem zero lag após 1 hora. Você tem basicamente um preço de um celular de entrada com um desempenho de um celular top de linha. Com certeza também é uma boa aquisição. Outro celular que também está no 8º lugar dessa lista é o Motorola Edge 60 Fusion, que gira em torno dos R$ 1.700 a R$ 2.000. Esse celular está equipado com um processador Dimensity 7400, 12 GB de RAM, tela de 6.7 polegadas, POLED, 120 Hz, Super HD, bateria de 5.200 mAh, 68 watts de carregamento e 256 GB de armazenamento. O Dimensity 7400 Mali G615 consegue rodar Free Fire no Ultra 90 FPS e Genshin no médio a 60. É um celular que tem um desempenho realmente folgado, uma curva POLED de 4.500 nits, visibilidade outdoor, HDR10+ para cores vivas, 68 watts de carregamento para bypass, com game sem parar para carregar. Tem também um Dolby Atmos Stereo, que proporciona som imersivo e vibração áptica precisa, e também tem atualizações no Android mais 15, o que proporciona otimizações de atualização de Android e deixa o celular com uma longevidade muito maior. E bom, apesar dos outros celulares entregarem um pouco mais de desempenho, eu também tenho que entregar aqui celulares de marcas famosas para quem gosta dessas marcas. Eu sei que tem gente que não abre mão de um Samsung, outros também não vão abrir mão de um Motorola, então também eu tenho que agradecer essa galera. Em 7º lugar nós temos o Samsung Galaxy A36 5G, com um preço médio de R$ 1.400 a R$ 1.800, com o Snapdragon 6 Gen 3, possuindo de 8 a 12 GB de RAM, tela 6.7 polegadas Super AMOLED com 120 Hz mais Full HD, bateria de 5.000 mAh e 25 watts de carregamento com 256 GB de armazenamento. Com o Snapdragon 6 Gen 3, consegue rodar PUBG a 60 FPS no Smooth e faz em torno de 650 mil pontos no AnTuTu. Possui aquela boa e velha tela AMOLED Samsung calibrador com cores 100% DCI P3, com blacks bem leves e perfeitos, One Eye otimizado, e o bom e velho Game Booster reduz o lag em 15%, e IP67 mais Gorilla Glass, o que é muito bom para caso você esteja em academia, e também serve para pequenas quedas. Também tem o seu bom e velho suporte de 5 anos de updates, o que torna o A36 um investimento seguro a longo prazo. E agora aqui eu vou oferecer uma opção para quem gosta de marca Xing Ling. Aqui também nessa lista, em 6º lugar, nós temos o Poco F7 e tem um preço médio de R$ 1.800 a R$ 2.200, com uma configuração de Snapdragon 8S Gen 4, 12 GB de RAM, tela de 6.83 polegadas, resolução 1.5K, 120 Hz de atualização, AMOLED obviamente, bateria de 6.500 mAh e 120 watts de armazenamento, com seus incríveis 512 GB de armazenamento. Bom, aqui vamos os motivos para você ter essa belezinha. Bom, com o Snapdragon 8S Gen 4 você consegue rodar Genshin Impact a 60 FPS com 1.8 milhões de pontos no AnTuTu. Possui uma tela muito grande e também uma atualização de 120 Hz, proporcionando uma imersão total em quaisquer tipos de jogos que você se proponha a jogar. 6.500 mAh realmente dá uma boa sobrevida em celulares gamers, podendo passar fácil das 10 horas de jogatina. Com os seus 120 watts full em 20 minutos, você basicamente vai de 0 a 100 na bateria, obviamente. E eu tô sendo sincero aqui com vocês, eu não compro celular da Xiaomi, justamente porque apesar dos celulares da Xiaomi entregarem muito preço, um preço bem baixo e um desempenho muito bom,
eles pecam num problema que é a durabilidade. Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que o celular da Xiaomi não dura tanto quanto deveria. Eu só indico celulares da Xiaomi justamente porque tem pessoas que são fanboys da Xiaomi e gostam de Xiaomi. Então, se você gosta de Xiaomi, só que você quer também ter um celular game e não quer gastar horrores, o Poco F7 é uma opção decente. E agora nós vamos para o quarto lugar, que é o Redmi Note 14 Pro mais 5G, que possui um preço médio de R$ 1.500 a R$ 1.900, com um Snapdragon 7S Gen 3, 12 GB de RAM, tela de 6.67 polegadas AMOLED, 120 Hz com 1.5K de resolução, bateria de 6.200 mAh com carregamento de 120 watts e 256 GB de armazenamento. O Snapdragon 7S Gen 3 é uma GPU bem forte, consegue rodar jogos como PUBG e Genshin muito fácil, obviamente no alto, possuindo também uma câmerazinha de 200 megapixels para tirar fotos um pouquinho mais nítidas, mas só um pouquinho, sim. 120 watts mais 6.200 mAh, com um carregador que basicamente voa e dura muito mesmo. Rápido na hora de carregar e demorado na hora de descarregar, possuindo também um IP69K, que é a prova de suores intensos e água. Não sei o que você vai fazer para suar tanto a ponto de ensopar o celular, mas tudo bem. HyperOS, também possuindo um HyperOS fluido e também um Boost da Redmi Note 14 Pro+. E eu vou dizer aqui de novo, eu não compro o celular da Xiaomi. Geralmente o celular da Samsung ou o celular da Motorola, ou até mesmo alguns celulares gamers desconhecidos, mas eu não compro da Xiaomi, justamente porque, no meu ver, a Xiaomi produz produtos baratos, mas produtos que não duram. Eu sei que tem gente que gosta, então eu coloquei uns dois aqui na lista. E agora nós vamos para o pódio, o nosso primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas antes de irmos, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, para que eu continue trazendo algumas análises aqui para vocês e vocês não percam nenhuma delas. E em terceiro lugar, abrindo o pódio, chega o Motorola Edge 50 Fusion. O preço médio chega em torno de 1.600 a 2.000 pilas. Tem umas configs muito interessantes: o Snapdragon 7S Gen 2, 12 GB de RAM e uma tela de 6.7 polegadas com POLED e uma atualização de 144 Hz, bateria de 5.000 mAh com um carregamento de 68 watts e 256 GB de armazenamento. Bom, então não tenho muito mais o que dizer. Com essa tela de 144 Hz é muito fluido, com um maravilhoso movimento de manteiga em FPS. Com certeza é um dos pontos fortes desse celular. O processador Snapdragon 7S Gen 2 é um processador realmente equilibrado, entrega muita performance e não come tanta bateria. Câmeras de 50 megapixels com OIS, que são estáveis para streaming. E também temos os Moto Gestures, que são controles rápidos para game. Temos também um design premium. Não parece um celular barato. Para quem não entende de celulares de hora de fora, parece um celular relativamente caro. Então, para quem quer causar, guys, se você quer causar, então compre esse celular. Ocupando o segundo lugar dessa lista, nós temos o Samsung Galaxy A56, que possui um preço médio de R$ 1.900 a R$ 2.300, possuindo um Exynon 1580, 12 GB de RAM e uma tela de 6.7 polegadas com dinâmica AMOLED e 120 Hz de atualização, uma bateria de 5.000 mAh e 45 watts de carregamento, e os bons e velhos 256 GB de armazenamento. E agora nós vamos para o motivo. E aqui eu vou te dar 5 motivos porque esse celular é um bom celular. Bom, esse celular, por ter um Exynon 1580, tem uma GPU interessante, roda tudo a 60 FPS no alto. E aí é que está, por ter um Exynon, o pessoal fica com o pé atrás. Muita gente reclama do Exynon esquentar que só o caramba. Até porque em celulares como o Galaxy 20 FE, que foi lançado com um Exynon também no lançamento, ele esquentava que só o diacho, comia a bateria
E era uma bosta, basicamente, era uma bosta. Entretanto, contudo, todavia, nas versões mais novas do Exaion, esse tipo de coisa não acontece mais. Muitos usuários relatam que esse tipo de problema nesse tipo de processador é coisa do passado. Então, pelo Exaion 1580 já ter superado os seus antecessores, esse celular se tornou uma opção interessante. Então, se você quer comprar, pode comprar ele sem medo de ser feliz. Esse negócio do Exaion esquentar é só em versões lançadas antes do Exaion 1480. O 1580 não sofre desse problema e o 1480 também não sofre desse problema. Tem também uma tela AMOLED da Samsung Top com contraste infinito. Tem o Galaxy AI Gaming, que otimiza o FPS bastante. Também possui os seus 7 anos de upgrades, que também dá um futuro bem seguro para quem adquirir esse celular hoje. Que também possui o Knox Security, seguro para contas online. E aqui no primeiro lugar nós temos nosso Poco X7 Pro, com um preço médio de R$ 1.700 a R$ 2.100, com um processador Dimensity 8400 Ultra, 12 GB de RAM, tela de 6.67 polegadas, 1.5K e 200 Hz de atualização e 120 Hz de atualização AMOLED, obviamente, com tela de 6.67 polegadas, 1.5K de resolução, 120 Hz de atualização, obviamente uma tela AMOLED, bateria de 6.000 mAh com carregamento de 90 watts e 512 GB de armazenamento com o UFS 4.0. O Dimensity 8400 Ultra é um monstro, roda Genshin no Ultra 60 FPS travados e possui 1.700.000 pontos no AnTuTu. Tela de 120 Hz com 2.160 Hz PWM, que permitem você ter um conforto nos seus olhos por horas, 90 watts de carregamento mais 6.000 mAh, garante fácil uma jogatina de 9 horas seguidas e um carregamento completo em 42 minutos, com resfriamento líquido e podendo chegar a no máximo 45 graus, no máximo, estourando, e com um preço muito razoável, de uma média de R$ 1.900, uma performance realmente satisfatória por um bom preço. E não, antes que vocês venham dizer alguma coisa, não necessariamente a posição reflete o desempenho do aparelho. Às vezes, os aparelhos que estão lá na frente da lista podem ser melhores do que estão aqui no primeiro lugar. Eu só coloquei em ordem para ser mais interessante. Mas às vezes, talvez o início da lista tenha apresentado um celular um pouquinho melhor, quem sabe? E eu não vou mentir, eu abri a lista com o Infinity Knox 50 Pro e eu achei um dos meus preferidos. Ele tem um preço baixo, ele tem um desempenho bom e é de marca desconhecida, que eu também gosto de arriscar às vezes. Para quem gosta da Xiaomi, o Poco X7 Pro é realmente uma opção realmente interessante. No quesito Samsung, eu entreguei celulares que são celulares realmente médios, pisando no topo de linha. Até porque Samsung, mesmo se você quer celulares bons da Samsung, você vai ter que gastar um pouco mais. Mas em geral essa lista é justamente para agradar o máximo de pessoas possíveis. E lembrando, todos os links estarão na descrição do vídeo para você comprar no Mercado Livre. E bom, e você, tem algum ponto a fazer? Tem algum outro celular para recomendar? Ou quer que eu faça uma análise aprofundada do produto que você quer? Deixa aqui nos comentários, porque eu teria o prazer de ler todos. E bom, esses celulares eles são muito bons, mas mesmo assim, alguma vez na vida você vai passar por um celular que não está 100% carregado ou que está prestes a descarregar. Então, pensando nisso, eu fiz a análise do Powerbank da E2Go. Será que ele é tudo isso mesmo? Então, eu mostro todas as provas sem filtros neste vídeo aqui. Então, clique nele que eu estou te esperando lá. Falou!